Olá, senhores, sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Como todos sabem, meu nome é Rafael e nós estamos aqui na nossa quarta videoaula sobre válvulas de segurança, né? De maneira que nessa nossa quarta videoaula vamos começar aqui a tratar sobre válvulas de macho, né? Que são um tipo de válvulas de bloqueio. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo, por favor, a nossa apresentação. Bom, válvulas de macho. As válvulas de macho representam, em média, 10% de todas as válvulas usadas em tubulações industriais. Aplicam-se principalmente nos serviços de bloqueio de gases em qualquer diâmetro, temperatura e pressão, e também no bloqueio rápido de água, vapor e líquidos em gerais, em pequenos diâmetros e baixas pressões. Bom, primeira parte aí temos o que? Ela é utilizada de uma forma bem menos expressiva que a válvula de gaveta, né? Afinal de contas, a de gaveta atualmente ocupa aí 50% da aplicação industrial e a válvula de macho somente 10%. Tudo bem, mas ela apresenta, senhores, algumas vantagens particulares sobre a válvula de gaveta, que elas são as melhores para trabalhar com bloqueio de gases, primeiramente, certo? E qualquer diâmetro, temperatura e pressão, ou seja, qualquer um desses parâmetros, a válvula de macho no bloqueio de gases ela é a melhor indicada, certo? E também ela possui o quê? Uma coisa que nós vimos na nossa última videoaula, que a válvula de gaveta não possui, muito embora não seja uma desvantagem, mas essa válvula de macho possui uma vantagem, que é o bloqueio rápido da água, de vapor e de líquidos em geral, certo? Somente para pequenos diâmetros e baixas pressões para evitar o golpe de Ariete, certo? Mas ela, diferente da válvula de gaveta, ela tem um fechamento mais rápido. E também são recomendadas para serviços com líquidos que deixem sedimentos ou que tenham sólidos em suspensão, ou seja, outra clara vantagem, coisa que a válvula de gaveta não faz, não é recomendada para fazer, a válvula de macho já pode, que é trabalhar com sedimentos ou que tenham sólidos em suspensão, certo? Então, eis aí algumas vantagens sobre a válvula. Bom, temos aqui um exemplo de uma válvula de macho, certo? Temos aqui a engraxadeira, a alavanca de manobra, algumas gachetas sobrepostas com as suas sedes de vedação, o seu macho propriamente dito, certo? Com o orifício de passagem do fluido aqui e os rasgos de lubrificação, certo? Aqui nós temos a posição aberta e a posição fechada. Bom, ainda em válvulas de macho, seu fechamento é feito pela rotação de uma peça, que no caso é o macho, onde há um orifício broqueado, ou seja, feito por uma broca, né, de forma broquial, geralmente de formato trapezoidal no interior do corpo da válvula. Então ele é feito de uma forma cônica cilíndrica, certo? De perfil trapezoidal, evidentemente, certo? Que é colocado no interior do corpo da válvula. O macho é quase sempre um tronco cônico, como já acabei de lhes dizer. Isso são válvulas de fechamento rápido, como eu já disse na outra videoaula, na primeira, né? Porque fecha com apenas 1/4 de volta do macho ou da haste. Ou seja, você pega a sua haste, com 1/4 de volta você já fez o que? A rotação do seu macho, bloqueando assim a passagem do seu fluido, certo? Bom, as válvulas de macho só devem ser usadas como válvulas de bloqueio, isto é, não devem ser utilizadas em posições de fechamento parcial justamente pelo excesso da perda de carga, certo? E dos violentos golpes causados aí pelo fluxo, né? Seja de qual material for. Quando totalmente abertas, a perda de carga causada é pequena, pois a trajetória do fluido é reta e livre. Quando totalmente abertas. Lembrando que válvulas de bloqueio somente liberam ou somente vetam. Entremos agora, senhores, nas válvulas de esfera, né? São uma variante das válvulas de macho. A diferença veremos a seguir. O macho nessas válvulas é simplesmente uma esfera que gira sobre um diâmetro, deslizando entre anéis detentores de material resiliente não metálico, geralmente material de plástico, borracha, neoprene, etc., tornando a vedação absolutamente estanque.
outra válvula que fez com que a válvula de gaveta sofresse aquele déficit na sua utilização, né? O fato dela ser absolutamente estanque. E sua diferença com a válvula macho simplesmente é o que em vez de ser aquele perfil cônico cilíndrico, né, de perfil trapezoidal no caso, ela é o que? O macho dessa válvula é simplesmente uma esfera que gira sobre o que? Sobre um diâmetro. Então nesse giro ela tem aí a permissão da sua passagem ou a absoluta vedação. Certo? Temos aqui um esquema, ó. Temos aqui a alavanca de manobra, o sistema de engachetamento, nós temos aqui o orifício de passagem, certo? E aqui nós temos o macho, que é uma esfera oca, certo? De maneira que quando ela gira sobre o seu próprio diâmetro, ela acaba por vedar completamente a passagem do fluido, certo? Entremos agora nas válvulas de regulagem. Percebam agora, senhores, que não estamos mais falando de quê? De manobras para bloqueio absoluto e nem para abertura absoluta. Temos agora uma coisa parcial, temos agora um meio termo, né? Um controle. No caso, essa é a principal função das válvulas de regulagem. Bom, comecemos pelas válvulas de globo. Nas válvulas de globo, o fechamento é feito por meio de um tampão que se ajusta contra uma única sede, cujo orifício está geralmente em posição paralela ao sentido geral de escoamento do fluido. Ou seja, o fechamento dessa válvula é por um tampão que se ajusta contra uma única sede, certo? E o orifício está geralmente o quê? Paralelo ao sentido geral de escoamento do fluido, certo? Vamos entender aqui agora, ó, o sentido do fluxo, certo? E nós temos o tampão aqui, ó, atuando de forma paralela ao sentido, certo? Uma única sede de vedação, certo? E aqui a nossa haste que encontra tal sede, e por aqui, ó, o fluido vem para cá e você pode ter um fechamento parcial aqui, de acordo com o quanto você aproximou a sua haste da sua sede de vedação. Ainda em válvulas de globo, o tampão também é chamado de obturador. Como eu disse na primeira videoaula, isso é importantíssimo saber, para que quando você estiver em plena atividade na área, quando se referir a um obturador, você já sabe que é uma haste, que é o tampão, né? E pode ter a superfície de assentamento cônica, né, que é o formato de um cone, plana, totalmente reta, ou esférica, que é um formato circular. As válvulas de globo podem trabalhar não só em posição aberta e fechada, como em qualquer posição intermediária de fechamento. Isso caracteriza ela como uma válvula de regulagem. Até aí todos nós já sabemos, né? Lembrando, válvula de bloqueio, bloqueia totalmente ou libera totalmente. Válvula de regulagem, você admite aí uma posição intermediária, né? Uma posição parcial de fechamento. Ainda em válvulas de globo, disse que uma válvula é de regulagem quando é possível estabelecer uma relação pré-determinada de interdependência entre a percentagem de abertura da válvula e a porcentagem de vazão em qualquer posição de abertura parcial. Então, o que esse parágrafo diz? Quando é possível estabelecer o quê? Uma relação de interdependência, ou seja, de proporcionalidade entre quem? A proporção na qual você abriu a sua válvula e a proporção de vazão, certo? Ou seja, à medida que você abriu uma válvula em quantidade X, você vai ter uma vazão Y. Y proporcional a X sempre, certo? Então, isso diz respeito a uma característica de válvulas de regulagem. Isso é possível quando as seções de escoamento da válvula em abertura parcial são figuras geométricas semelhantes à figura das seções de abertura total. Ou seja, uma base, uma forma de você ter isso como um cálculo matemático é você saber que, geralmente, as seções de escoamento, né, da válvula, elas têm um formato sempre geométrico, né? Seja ela qual figura que for, certo? Nas figuras nas válvulas globo, por exemplo, todas as seções de escoamento são coroas circulares, ou seja, tem a forma geométrica de uma coroa circular. Então, por aí você já tem a forma de se calcular a sua vazão de acordo com
a quantidade, o nível de abertura. Válvulas de globo. Características: causam em qualquer posição fortes perdas de carga devido às mudanças de direção e turbilhonamento do fluido dentro da válvula. Pelo próprio perfil dela já deu para ver, né, que há um turbilhonamento, há uma perda de carga muito grande dado ao choque, né, às mudanças de direção. E dão uma vedação bem melhor do que as válvulas de gaveta, podendo se conseguir principalmente em válvulas pequenas uma vedação absolutamente estanque. Ou seja, muito embora a globo seja uma válvula de regulagem, né, se enquadra na categoria de válvulas de regulagem, as válvulas de globo, elas, quando em diâmetros pequenos, elas podem ter uma vantagem sobre uma válvula de bloqueio, como a gaveta, que é de proporcionar um fechamento absolutamente estanque, certo? Ela consegue vedar, estancar, né, absolutamente a passagem. Válvulas de globo ainda. Na maioria dos casos, o fechamento é de metal contra metal, que torna essas válvulas à prova de fogo, desde que todos os metais sejam de ponto de fusão também acima de 1100, assim como as válvulas de gaveta. E como regra geral, devem ser instaladas de forma que o fluido entre pela face inferior do tampão, certo? E saia, né, pela curva pela superior. Essa disposição tem a vontade de poupar as gacetas, pois a pressão não fica agindo permanentemente sobre elas. Então você tem aí, por esse esquema, uma distribuição de pressão. E por fim, as válvulas de globo são utilizadas para vapor e outros serviços em temperatura elevada, em que há a vantagem em que o fluido entre por cima do tampão, pois com a disposição usual haveria dilatação diferencial entre o corpo e a haste da válvula, certo? Seria a haste mais fria, que tenderia a afrouxar o aperto do tampão com a sede. Se tivesse um afrouxamento dos componentes internos, seria um prejuízo, né, para manutenção. Bom, senhores, com isso encerramos por aqui, certo? Espero que essas informações tenham ficado bem fixadas na mente dos senhores, de maneira que nunca é o suficiente você assistir e reassistir as nossas videoaulas. Mas que todos com Deus, até a próxima.